Hoje nessa live nós vamos falar sobre uma coisa que eu tenho como muito importante para todos nós, para a vida de todo ser humano. Nós vamos falar dos nossos talentos dominantes. Todos nós temos talentos, graças a Deus, e todos nós temos talentos dominantes, aqueles talentos que predominam, que faz diferença na nossa vida. Joyce entrando, Érica, muito legal. Então eu quero começar perguntando o seguinte: alguma vez você já sentiu que a sua vida não flui, que parece que você está preso em algum lugar e não consegue se movimentar? Você já teve esse sentimento alguma vez? Desde que Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização, em 1930, que nós começamos a perceber, pelo que ele falou, que o ser humano, por instinto, se movimenta em busca do prazer ou para evitar o sofrimento. Ou seja, nós instintivamente nos movimentamos de duas formas. Ou vamos buscar o prazer, ou vamos evitar o sofrimento. E muitas pessoas ficam, às vezes, atoladas no sofrimento e nem se movimentam mais, buscando permanecer no sofrimento que já está, não aumentar o sofrimento. Então eu te pergunto, como é que está sendo o movimento da tua vida? Você está se movimentando em busca do prazer, em busca da felicidade autêntica? Ou está se movimentando simplesmente para evitar o sofrimento? Responde para mim. Obrigada pelos aviãozinhos. Compartilhe o tema dessa live. Se você tem alguma amiga que precisa descobrir o seu talento dominante, hoje eu vou te entregar 3 chaves poderosíssimas. Já quero que você saia daqui sabendo o seu talento dominante, com toda certeza. E também vou responder algumas perguntas que foram feitas numa caixinha de pergunta que eu coloquei no story do Instagram. E se você quiser fazer alguma pergunta, concentra para fazer no final, porque eu vou estar olhando com mais atenção, porque os comentários sobem e às vezes a gente não vê. Então, eu repito, se você está preso em algum lugar, sentindo que a sua vida não flui, saiba que isso é normal. Segundo a Louise Hay, o ser humano, grande parte do ser humano prefere morrer a mudar. Isso foi um dito dela, uma coisa que ela falou muito, mostrando a resistência que nós temos à mudança. Ela até ensina uma afirmação muito interessante, que ela diz assim: é você afirmar, eu confio na vida, a vida me ama, a vida me apoia, eu estou em segurança. E ela diz para você dizer isso com a mão na garganta, que é onde está o nosso centro de resistência à mudança. Então, eu me amo, eu confio na vida, a vida me apoia, eu estou em segurança. Essa afirmação repetida no nosso cérebro nos ajuda a nós irmos em busca de um processo de mudança. Então, como é que nós saímos em busca de uma felicidade autêntica, uma felicidade que está além das emoções, porque uma felicidade baseada nas emoções, ela, no prazer, ela não é autêntica, ela precisa ser baseada em algo maior. Ela precisa ser baseada em um propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida, isso você pode ter certeza. Todos temos um propósito. E como é que nós descobrimos o nosso propósito de vida? O nosso propósito é definido por nós mesmos. Nós definimos o nosso propósito. Mas como é que nós definimos esse propósito? Algumas pessoas parecem que já nascem com esse propósito pronto e chega aqui e é só colocando o propósito em prática. Outros, como eu, ou talvez como você, como a maioria, precisamos entrar em contato com algumas coisas dentro de nós para poder definirmos esse propósito. E a ponta do novelo, imagine que você tem um novelo e você quer definir o seu propósito, a ponta do novelo para você definir este propósito se chama talento. Quando o ser humano vem para a Terra, ele traz na sua mão é uma metáfora, você traz dentro de você
alguns talentos. Esses talentos você traz para você usar para você mesmo e para você entregar para a humanidade, para você servir, para você cumprir o seu propósito. Você traz esses talentos na mão para que você possa cumprir o seu propósito. E o que é que acontece? Todas as pessoas têm talento. O nosso talento, uma criança de 4, 5 anos, ela já revela esse talento. O que acontece é que, muitas vezes, pela educação, os pais não percebem esse talento. Legal, gente. Às vezes, o sistema educacional coloca uma grade curricular que não tem nada a ver com aquele talento da criança e ela vai, eu digo que esse talento vai ficando no porão da nossa casa, da nossa infância. Então, nós deixamos esses talentos e às vezes quando crescemos não encontramos mais os nossos talentos. Então precisamos resgatar. E eu disse que ia te dar 3 chaves e ao dar essas 3 chaves eu já respondo 2 perguntas que foram feitas no meu direct, que é como identificar meus talentos e como descobrir meus talentos. Então presta atenção à primeira chave, vou te dizer como funciona. Agora você presta atenção quando você chegar em casa depois com calma, amanhã você faz para você entrar em contato com esse seu talento dominante. Para mim aconteceu assim, gente. A primeira chave é um exercício de revisitar suas brincadeiras de infância, aquela sua brincadeira favorita. Então como é que você faz? Respirei fundo no dia que eu descobri o meu, fiz um exercício de respirar fundo, umas 10 respirações, aquela respiração que levanta o seu abdômen, que enche o seu pulmão, e aí você respira umas 10 vezes para poder liberar os pensamentos que estão excedentes na nossa mente, na sua mente. Feita essa respiração, você imagina um túnel de luz colorida na sua frente, porque nós vamos para um outro lugar. Eu não estava na casa da minha infância, eu estava na cidade. A casa da minha infância é no interior, em uma fazenda, ainda hoje está no poder da minha família. Então eu imaginei, você imagina um túnel de luzes coloridas e você faz uma viagem naquele túnel. Então eu fiz essa viagem no meu túnel, como identificar essa criança, é o que a gente vai falar agora. Então você embarca nesse túnel, eu fiz isso e desci, né, aportei no terreiro da minha casa, é uma fazenda, então um terreiro com muitas árvores, conhecido meu. E lá eu imaginei, trouxe à minha mente algumas brincadeiras de criança, e a primeira brincadeira que veio era eu brincando de anel, aquele anel que a gente vai passando, e eu vi ali aquela criança, nazinha de pequena, de 4, 5 anos, nervosa se ia sustentar aquele anel, se não ia cair, se as pessoas não iam descobrir quando ela recebesse por falta de jeito, e se ela depois recebesse tinha que passar e tal. Olhei aquela brincadeira e eu não vi que ali eu tivesse realmente descoberto um talento. Não, meu talento verdadeiro, meu talento dominante não está nessa brincadeira. Aí andei mais um pouco e veio na minha mente uma brincadeira que a gente usava muito na escola e lá em casa, que a gente chamava brincadeira de barra. Era como se fosse um campo de futebol, cada um tinha a sua trave do campo e o objetivo ficava, alguns ali no meio, o objetivo era ultrapassar a barra do outro, passar aquela barreira e em vez da bola entrar no campo alheio, a gente mesmo entrava. Então era uma brincadeira que tinha muita trombada, os meninos se davam super bem, a gente corria porque podia invadir o campo do outro por qualquer lado e tal. Olhei aquela brincadeira e também não encontrei ali um talento dominante. Então eu decidi fazer aquela coisinha que já é mais difícil, que foi entrar na casa da minha infância. Então eu, mentalmente, eu empurrei a porta, aquela dobradiça rangeu, a porta já estava um pouco enferrujada. Eu vi um corredor grande na minha frente, então eu entrei na sala de visitas. Meus amigos, minhas amigas, quando eu entrei na sala de visita da casa da minha infância, aí
toda a minha infância jorrou ali para mim. Ali eu vi que eu estava no meu reinado. Era o lugar da minha casa onde eu passava mais tempo. Eu olhei em volta e quando eu olhei assim, eu vi uma prateleira com todas as minhas bonecas. Não eram muitas bonecas. Eu era uma criança pobre, lá em casa não tinha muita boneca e no meu tempo eu não conhecia boneca, as bonecas não falavam, as bonecas não cantavam, não rezavam o Pai Nosso, as bonecas não faziam nada, não tinham cabelo. Era aquelas bonecas de plástico mole que era comprada assim um saco com 5. Eram essas as bonecas. Só que quando eu olhei, eu pegava uma das bonecas e ela estava vestida com um vestido de uma fazendazinha que a gente chama chiffon róseo, com uma fitazinha azul, até parecia com esse, uma fitazinha azul aqui. E pasmem, o vestido era longo, eu me lembro perfeitamente desse vestido. E naquela época não tinha revista de moda, a televisão ainda não tinha sido criada, eu nunca tinha ido na cidade, eu nunca tinha visto uma pessoa de longo. Mas aquele talento de criança me fez vestir aquela boneca lindamente de longo, era um vestido de festa. E aí a outra boneca, ela vestia um taillé, né, que depois eu vim ser advogada e repeti muito essa roupa dessa boneca. Era tudo costurado à mão, eu não usava máquina. Minha mãe fazia nossa roupa e eu pegava os retalhos, então a boneca vestia um taillé, a coisa mais linda. Ali era a roupa de trabalho, ela era uma executiva. Eu tinha visto um livro, né, da escola, e lá que a gente tinha aula na fazenda, e então eu via a pessoa jogando tênis, aí eu achava a coisa mais linda, então uma das minhas bonecas era tenista, fiz todo um uniforme de tênis para ela. Outra vestia um vestido florido, porque ela era do chá das 5 com as colegas. Então, todas as bonecas tinham um destaque. Às vezes eu fazia também roupa para minhas irmãs, e eu lembro que essa brincadeira culminava com desfiles da boneca. Tinha aquele grande dia onde cada boneca ia desfilar. Nessa brincadeira eu era a líder dessa brincadeira, tipo assim, a bola era minha, eu era a dona da bola, eu que fazia as roupas, as bonecas da minha irmã, eu também fazia as roupas, inventava os modelos. E eu não sentia o tempo passar, minha mãe chamava para comer, eu não me lembrava de comer, eu não ouvia a algazarra dos meus irmãos, dos primos lá fora, porque brincava só, brincava acompanhada, que essa brincadeira me encantava. E aí eu fiquei procurando qual era o talento dominante que eu tinha nessa brincadeira, porque eu já tinha trazido essa brincadeira à minha memória algumas vezes. E eu ficava pensando, mas meu talento é fazer roupa de boneca, porque esse talento, essa vontade não me acompanhou na vida adulta. Nunca mais gostei de fazer roupa de boneca, então não tinha essa vontade mais, né? Então fiquei sem saber realmente meu talento. Só que nesse dia específico que eu estou contando para vocês, esse talento se revelou, porque eu vi que o meu talento não era fazer a roupa da boneca, era sim fazer com que cada boneca mostrasse a sua melhor versão. Era mostrar a boneca naquela posição profissional, naquela posição social, em uma festa, e ali ela estava no seu melhor, na sua melhor versão. Então isso casou com o que eu gosto de fazer, que é tanto no coach como no meu trabalho profissional, fazer com que as pessoas apresente a sua melhor versão, traga dentro de si a sua melhor versão. Aí eu entendi que toda essa minha brincadeira com a boneca era isso, trazer a melhor versão. Eu até escrevi também um texto sobre isso, vai ser publicado no feed do meu Instagram, na sexta-feira, que é o que eu chamo de páginas matutinas, e eu escrevi exatamente sobre essa descoberta com as roupas da boneca. Então observe que muitas vezes a sua roupa, o seu talento não está naquela brincadeira em si, mas em como aquilo se desenrolou na sua vida, em como, o que foi que você aproveitou dali, o que é que aquilo lhe trazia, aonde aquilo lhe levou. Esse exercício de você revisitar as brincadeiras da sua infância é a sua maior
fonte de descobrir o seu talento. Você descobre assim porque é muito natural, era uma coisa muito espontânea para você. Então faz isso e você vai ver que você realmente encontra esse talento. E quando você encontrar, compartilha comigo, porque eu vou querer saber. Outra chave bem importante para você descobrir os seus talentos é você examinar hoje adulto o que é que as pessoas mais te pedem para fazer. Sabe aquela coisa que você tá ali sossegado e acontece algo e a pessoa diz assim, é fulano, vou chamar. Vou chamar porque é a Célia que vai resolver isso. Né? Vou chamar porque é fulano que vai resolver isso, porque aquilo está no talento daquela pessoa. As pessoas sempre lhe chamam para resolver isso. Então aí acredite, existe um talento. Lá em casa, o meu talento nessa chave sempre se revelou da seguinte forma. Eu ainda muito jovem, já era casada, porque eu casei muito jovem, um irmão meu, Nidó, fazia faculdade e resolveu deixar de estudar. Ele dizia que toda vida que sentava para estudar esquentava o pescoço. Essa história é muito conhecida na família. E aí queria deixar a faculdade para viver na fazenda, que a gente sabia que era uma fazenda, né? Que não era muito fácil viver ali. Tirar dali o sustento naquela época, mas era o que ele queria. Então o papai me chamou, olha minha filha, ele me disse, Nidó está querendo deixar de estudar, então você decide. O que você decidir, a gente acata, mas é você que toma essa decisão. Outra vez eu me lembro que o Gabriel, meu sobrinho, deve estar assistindo aí a live, se não tiver vai levar um puxão de orelha. Ele estava passando férias lá em casa, ele era uma criança bem pequena, neto do meu pai, meu sobrinho, e ele tinha vindo com a data certa de voltar. O pai dele exigia a presença dele em tal data, e ele não queria ir de jeito nenhum, foi falar com o papai. Então o papai vem, fala comigo, minha filha, ó, resolva a situação do Gabriel. O que você decidir, se você decidir que ele fica, se você decidir que ele vai, ele vai. Então essa coisa de resolver situações familiares, normalmente, né, cai no meu colo. Aí eu passei a ver que aí eu tinha um talento de olhar as coisas por todos os lados. De procurar ver esse lado, ver esse outro, concilia aqui, concilia ali e tem uma solução. Eu tenho um amigo que gosta de brincar comigo, que ele diz que esse talento eu encontrei, foi num exercício que eu fiz, porque eu passei 6 meses olhando para uma cabeça de alfinete, 45 minutos sentada de perna cruzada, posição de yoga, olhando a cabeça de um alfinete. Era um exercício de concentração mental para aprender a olhar as coisas de todos os ângulos, de todos os lados. Então, mas quando as pessoas, o papai me pedia isso, eu ainda não tinha feito esse exercício foi depois. Mas esse talento de ver o lado, todos os lados de uma questão, ele me foi muito útil na magistratura. Quando eu assumi a magistratura piauiense, foi uma coisa que eu não estranhei, porque eu já era muito acostumada a olhar um problema e ver todos os lados, como poderia me sair dali e tal. Então eu já tinha essa percepção. Isso é um talento. E aí a gente pensa assim, mas Nazildes, esse é seu talento dominante? Não. Mas veja que quando eu faço uma mentoria, quando eu faço um processo de coach com uma pessoa, é muito importante que eu consiga levar aquela pessoa a ver todos os lados da questão do desenvolvimento pessoal, profissional dela. Então esse talento só agrega ao nosso talento. Nós temos vários talentos, não é um só. O nosso talento dominante, ele se compõe de várias vertentes. Então, muito provavelmente, você vai encontrar o seu talento dominante neste exercício de perguntar para as pessoas hoje, ou se lembrar, o que é que as pessoas lhe chamam para resolver. Talvez as pessoas chamem para você resolver aquela situação de tipo assim, vai organizar uma festa, Maria Fulana é maravilhosa no cardápio, organiza tudo. Esse é um talento, talvez este seja o seu talento. Ou então, não é festa, mas essa pessoa, quando ela viaja, ela tem tudo, todo remédio. Eu tenho uma filha que é assim, todo remédio que você precisar,
Na farmácia pode até não ter, mas na mala dela vai ter. E a gente critica que ela é preocupada demais, mas quando termina as férias não tem mais nenhum remédio. O povo já tem doído nas cabeças e tudo, tem que pegar os remédios dela. Então ela tem uma capacidade de organização. Nós fomos para a Disney um tempo desse, antes da pandemia, e ela organizou a nossa programação, os nossos passeios, os nossos tickets, os nossos parques, que foi uma maravilha. Então ela tem um talento de organização assim, que a gente está sempre se aproveitando disso. Então isso é um talento. Então examina com você onde está esse talento. Qual é o talento, qual é a coisa hoje que as pessoas te chamam tanto para você fazer. Aí reside um talento. Sabe o que é que acontece muito, meus amigos? Nós pensamos que os nossos talentos, que só tem talento quem vem mudar o mundo, um artista tem muito talento, um pintor, um cantor, mas não. Imagine que a vida é uma grande tapeçaria, um grande quebra-cabeça. Essas peças do quebra-cabeça, elas são montadas por nós, pelos talentos que nós trouxemos para colocar no mundo. Você pensa que o seu talento ali não faz falta, mas quando nós abrimos damos um zoom naquela tapeçaria, vai ter um pontinho lá, que é o seu ponto, que só você vai colocar. Porque o talento seu é algo, o talento é uma aptidão natural de algo que nós nascemos para fazer. Nós temos uma aptidão natural para fazer aquilo ali. Precisamos aprimorar, crescer um pouco naquilo, é diferente do dom, que o dom já nasce pronto, o talento você tem que dar uma aprimorada, mas você tem uma aptidão natural, e se você não colocar aquela peça do quebra-cabeça ali, ninguém vai colocar. Assiste o filme do Hugo Cabret, que você vai ver aquela peçazinha que falta lá, é você que vai colocar. Obrigada pelos parabéns, por esses corações, maravilhoso, gente, muito grata. Então, às vezes, olha, eu não sei se vocês todos conhecem o Brian. Talvez esse nome não diga nada para você. Vou dizer o sobrenome. Brian Epstein. Alguém sabe quem é? Ele tinha uma pequena loja de disco em Liverpool, na cidade de Liverpool, na Inglaterra. E um dia, nessa pequena loja dele, chamou a atenção porque 6 pessoas entraram procurando um disco de uma banda que se dizia chamar The Beatles. E ele não tinha o disco. Foi procurar o disco para comprar e, surpreso, não encontrou. E essa banda estava dando um show ao meio-dia em um clube e ele resolveu ir para conhecer essa banda, que as pessoas estavam tudo procurando o disco dessa banda e não tinham. Ele assistiu, ficou encantado com aqueles jovens, né? Ficou assim bem impressionado e voltou para a loja dele, para casa. 15 dias depois ele procurou os integrantes da banda e perguntou, eles disseram que não tinha nenhum disco, né? Nenhuma gravadora tinha aceitado, tinham procurado as grandes gravadoras e nenhuma achavam que eles tinham talento e não aceitaram gravar o disco dele. Então ele se ofereceu para ser o agente deles. Então o John Lennon até tem gravações dizendo que não tinham nada a perder, porque as gravadoras não queriam eles mesmos e ele só estava interessado em cantar. Então o Brian pegou isso, se tornou amigo, super competente, um agente maravilhoso e bateu em praticamente todas as grandes gravadoras, né, da Inglaterra, e ele não, 7 meses depois apenas conseguiu que uma gravasse. E quando ele mostrava o teste deles, elas diziam que não, que eles não tinham chance, que cantavam muito esquisito, que a voz era assim, que uma banda britânica não faria sucesso nos Estados Unidos, há muito tempo não fazia. E ele dizia que eles iam ser melhores do que o Elvis Presley, que na época estava no auge, e ninguém achava que isso era possível. E ele insistiu. E, meus amigos, é declaração dos próprios integrantes, né, que se não fosse eles, né, talvez a gente não conhecesse os Beatles como nós conhecemos hoje. Porque depois, quando ele conseguiu que fosse gravado um disco, um ano depois ele já era um sucesso a nível mundial, sucesso nos Estados Unidos, sucesso em todo canto. Então, qual era o talento dele? Era um talento de revelar o talento dos outros. Então a gente pensa que só os Beatles tinham talento. Não.
Se não tivesse tido essa mão aí, certamente aparecia outro. Mas olhem, eles dizem que não, que se não fosse, não teriam tido o sucesso que tiveram. Então esse é um talento, revelar o talento de outras pessoas. Então não pensa que os talentos são iguais, só quem pinta, só quem dança, só quem faz isso ou aquilo, é um talento. Você pode ter um talento de colocar uma criança para dormir. A criança dorme que a Maria. Quem é a mãe que não quer aprender com esse seu talento? Então é muito importante você perceber que o seu talento é único. Deus colocou na tua mão para você colocar a serviço de todos. Então já te dei 2 chaves, revisita as brincadeiras da tua infância, pergunta o que é que você faz bem e agora eu vou te dar a 3ª chave que eu prometi para hoje, que é o seguinte. Meu amigo, minha amiga, quer conhecer teu talento verdadeiro? Tem outra chave, se tu ainda não chegou. Pergunta para 5 pessoas que te conhecem bem. Nessas pessoas inclui tua mãe, já vale pelas 5. Se você perguntar para sua mãe qual é seu talento, ela já vai despejar um bocado de talento aí. Se incluir os irmãos, o pai, aquelas pessoas que realmente te conhecem bem, são as pessoas que mais conhecem o teu talento. Lá em casa é super comum. Mamãe adora fazer cartas para políticos, né? Tem uma irmã que adora fazer baixo-assinado. Tem outra que está sempre inventando uma carta para a prefeitura, não sei para onde. E qual é a primeira pessoa que elas pensam para escrever uma carta? Eu não tenho nada a ver com o assunto, não sei nada. A Nazil diz que Nazil, já que tu escreve bem, é natural que as pessoas que me conheçam me peçam para escrever alguma coisa. Eu nem reconheço tanto esse talento, mas é o que as pessoas me pedem para fazer. Um talento que eu reconheço em mim é gostar de ler. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que muitos aqui não vão acreditar, mas tem muitos que me conhecem pessoalmente e sabem que é verdade. Eu tenho uma habilidade de leitura super rápido. Esses dias meu marido estava viajando, né, no domingo. Gente, eu li 3 livros no mesmo dia. 2 da Brené Brown, que foi A Coragem de Ser Imperfeito e a Arte da Imperfeição, e um livro sobre o perdão, um livro pequeno de perdão. Os 3 livros, nenhum são livros muito grandes, li no Kindle. Eu tenho uma filha que diz que eu leio rápido, mas não entendo nada. Quando ela pergunta, eu não sei o que eu li, mas eu digo que isso é conversa, né? Eu leio super rápido, e quando eu quero eu volto novamente, mas eu realmente tenho essa habilidade de ler rápido, né? Então essa habilidade eu conheço. Então o que eu tiro desse talento que as pessoas, né, da família sempre me pedem para escrever, os conhecidos, é que eu tenho um talento de comunicação, tenho uma capacidade de me comunicar bem, tanto escrevendo, né, como falando, e isso é um talento que se soma ao meu de inspirar pessoas a revelarem a sua melhor versão, porque como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através dos talentos que nós temos. Então, esse talento, um vai se somando ao outro. Você vai observar que os seus talentos, salvo se você for um Leonardo da Vinci, eles não são tão distantes um do outro. Seus talentos, eles se completam, até você dizer assim, este é o meu talento dominante. E o que é que você vai fazer com esse talento dominante? Claro que você vai usar na sua vida, você vai usar para se movimentar na busca do seu propósito. O seu propósito não é só o seu talento, mas ele é teu carro-chefe, é o fio da meada, começa com ele. Depois tu vai chegar nos valores, tu vai chegar nos sonhos, tu vai chegar nas paixões, nas tuas forças, mas isso é o começo. Então com isso eu respondi as 2 perguntas, como identificar os talentos, te trouxe as 3 chaves, né? Revisite as suas brincadeiras de infância, pergunte-se o que é que as pessoas sempre estão lhe pedindo para fazer e pergunte a 5 pessoas bem próximas a você quais são os talentos que ela identifica em você. Você vai se surpreender com talentos que você mesmo não sabe que você tem, mas você vai saber que você tem, esses talentos vão se revelar. Ok, pessoal, tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Estou querendo saber o que é que vocês estão achando. Live maravilhosa, que bom, estou super feliz.
Muito legal mesmo. Então leiam também sobre o talento dominante. Na próxima live eu vou fazer com um convidado, com o Marcelo Falcão. Vou perguntar para ele, ele faz um trabalho com vencimento de compulsão, superação de pessoas que já tiveram dependência química. E eu vou perguntar onde ele encontrou o talento dominante dele. Certamente encontrou numa dessas chaves ou em outra, porque no nosso trabalho nós temos outras chaves para descobrir os seus talentos. Eu estou te dando aqui algumas, mas existem várias outras chaves. E eu vou responder agora algumas perguntas que me fizeram na live. Tem uma pergunta aqui que ela não é muito fácil, que a Cássia está perguntando. A diferença entre habilidades e talentos. Célia, não há muita diferença, porque o talento é uma aptidão natural. Mas eu posso ter esse talento, você pode ter um talento para comunicação, mas nunca desenvolver esse talento. Se eu não desenvolvo, ele não se torna uma habilidade. Então, uma habilidade, normalmente, se eu tenho facilidade naquela habilidade, ela vem de duas formas. Vem porque eu tinha um talento natural e eu desenvolvi, ou vem porque eu ralei muito. Eu não tinha o talento, mas era algo que eu precisava, então eu fui atrás e faço. Aí, normalmente, a gente não faz como uma pessoa que desenvolveu um talento porque ela já tinha uma habilidade. Por exemplo, uma planilha de Excel. Tem gente que tem uma facilidade de trabalhar com planilhas, já tem um talento natural, vem e faz. Tem outro que não tem um talento, mas se esforça e tal, e chega a ser habilidoso, porque existem técnicas, né? Existem formas de fazer. A diferença é que quando nós temos uma habilidade, é uma aptidão natural. Isso vem mais fácil. Por isso que é muito importante nós identificarmos os nossos talentos, para que a gente não sofra tanto, para que possamos fazer algo que está de acordo com a nossa capacidade. Quando eu assumi a magistratura, para mim era muito fácil, porque eu tinha muito esse talento de comunicação e de olhar os dois lados da mesma questão, olhar um processo por todos os lados. Se eu não tivesse, certamente não teria feito, mas teria sofrido mais. Não teria colocado a cabeça no travesseiro tão tranquila todas as noites da minha vida. Tem uma pergunta aqui, né, que é até da minha amiga Lucélia. Como descobrir minha missão? Gente, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque a nossa missão, eu não estou dando nenhum conceito para a sua tese de mestrado ou doutorado. Pesquisa nos livros acadêmicos. Eu estou te dizendo o que já pesquisei muito, o que eu já estudei e o que melhor atende o nosso trabalho. Vou procurar meus talentos. Valeu, diz lá para mim depois como encontrou, qual foi a chave. Então é o seguinte, como descobrir minha missão? Quando nós chegamos aqui neste planeta, todos nós trazemos nossos talentos e trazemos uma missão. Os nossos talentos, eles se revelam bem cedo. Nós é que esquecemos esse talento, às vezes não prestamos atenção, mas eles vêm. Agora, a nossa missão, salvo algum ser muito iluminado que tem esse direito, a nossa missão não é revelada para a gente assim às claras. Por que que ela não é revelada? Porque a nossa missão, ela não tem um tamanho certo e nenhuma forma. Ela vai se conformar ao tanto que nós crescermos para poder chegar nessa missão, desenvolver essa missão. A dimensão humana, a nossa personalidade tem 4 dimensões: física, emocional, intelectual e espiritual. Nós viemos ao mundo para ser a melhor pessoa que nós conseguimos ser. Isso significa desenvolver essas 4 dimensões. Quanto mais a gente desenvolve, quanto mais somos a melhor pessoa que conseguimos ser, mais a nossa missão vai crescer. Então, para vocês entenderem, por exemplo, Jesus quando veio à Terra, nós hoje sabemos que Jesus tinha uma missão de salvação. Ele certamente sabia da missão dele. Nós não sabemos da nossa, mas ele sabia da dele. Mas ele não chega já declinando essa missão. Ele vai para o propósito, que o propósito é uma grande meta. Vai ensinar a abandonar a lei de Italião, colocar a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Vai
ensinar a perdoar, tá certo? Tem relação com o perfil comportamental, com certeza. Então, ele vai ensinando o grande propósito. A nossa vida é a mesma coisa. Nós definimos o nosso propósito e vamos cumprindo o nosso propósito. A nossa missão é o resultado do cumprimento do nosso propósito. Quando nós cumprimos o nosso propósito, nós cumprimos a nossa missão. Mas ela não é dita assim. É claro que tem algumas missões que nós já sabemos que tem. Cumprir todas as responsabilidades que assumimos nessa vida. Tivemos um filho, temos a missão de cuidar, de educar. Assumimos um compromisso, temos a missão de dar conta. Esses compromissos que nós assumimos são laços que nós temos que dar conta. Isso faz parte da nossa missão. Mas a nossa missão é muito mais do que isso. A nossa missão é usar os nossos talentos em prol do que nós viemos fazer aqui. Que é nos reconectar com o nosso propósito, ser a melhor pessoa que podemos ser e essa melhor versão de nós mesmos entregar algo para a humanidade. Quando nós fizermos isso, nós cumprimos a nossa missão. Ok? Então é assim que chegamos na missão, mas assim, não adianta nós procurarmos a missão. Qual é a minha missão? Eu posso definir que a minha missão é uma missão determinada, mas isso fecharia muitas portas. Então procuremos o nosso propósito, que é uma grande meta composta de diversos objetivos, de acordo com nossos talentos, nossos sonhos, nossos valores, nossas paixões, nossas forças, nossas fraquezas. E cada tijolo, cada propósito que nós vamos, cada objetivo desse propósito que nós vamos cumprindo, vai se constituindo a nossa missão. No final, quando eu for colocar aquela minha pedrinha ali, do quebra-cabeça, ali eu cumpri minha missão. Aí tá tudo pronto, obrigada e tudo mais. Teve outra pergunta que foi o seguinte: como passar por transições e seguir a nossa rota? O que nós pregamos é uma rota para uma vida inspirada e plena. Uma rota para uma vida inspirada e plena só se chega se nós tivermos o nosso propósito. Se não tivermos, não chegamos nessa rota. E então, e como é que a gente passa por transições, digamos, por acontecimentos, coisas que não são fáceis na nossa vida? Passamos exatamente porque nós nos seguramos nesse propósito. Quando nós temos um propósito, nós sabemos que a vida não é só ter filhos e criar, ir no shopping fazer compras. É muito mais do que isso. Então nós nos seguramos naquele propósito, naquilo que eu estou fazendo em benefício de alguém, em benefício da humanidade, pelos meus relacionamentos, que o nosso maior propósito é cuidar dos nossos relacionamentos também. Então quem tem um grande propósito na vida, quem tem um objetivo, passa por essas transições muito melhor do que quem não tem. Imagina a pessoa não tem um propósito, não tem por que lutar, não tem por que acordar de manhã com um brilho no olhar, pular da cama e começar a viver. Aí quando vem algo mais difícil, aí pronto, a pessoa costuma não reagir bem porque não tem um propósito. Então, como passar por transições seguindo o teu propósito? Aí, minha amiga, meu amigo, você vai em frente, você se movimenta, não para evitar o sofrimento, você se movimenta para buscar a felicidade autêntica, que é diferente do prazer. O prazer é bom, o prazer das emoções é bom, mas não é o que sustenta uma felicidade autêntica, porque tem muito vai e vem, tem muito altos e baixos. Na nossa vida tem muito pico e tem muito vales, Então nós precisamos ter um propósito para que os vales, a fase de passar no vale, seja para nós um aprendizado. Porque a nossa vida nunca será só pico, também temos o vale, mas temos que saber viver nos vales. Outra pessoa me perguntou a relação entre soft skill e talentos e habilidades. Para quem não sabe o que é soft skills, são habilidades emocionais e hard skills são habilidades técnicas. Então, a nossa maior habilidade emocional que nós temos é exatamente a nossa inteligência emocional. Temos outras, saber trabalhar em equipe, gerenciar bem uma equipe, saber conviver com pessoas,
se adequar a diferentes ambientes, a diferentes situações, né? São habilidades emocionais, o domínio das nossas emoções, não deixar que a nossa amígdala sequestre a nossa vontade. Tudo isso é inteligência emocional. E como é que nós adquirimos isso? O que é que isso tem a ver com os nossos talentos e as nossas habilidades? Isso tem a ver porque antes de um trabalho de você encontrar o seu propósito, a gente estuda essas dimensões humanas. Como é que você quer ser no seu nível físico, intelectual, emocional, espiritual, né? Então, quais são as habilidades que você trouxe para desenvolver, o que é que você quer, e a gente vê que isso se casa. Eu não tenho como ter talento e ter habilidade se eu não tenho um equilíbrio emocional, uma hora isso vai faltar. Então, quando nós nos dispomos a seguir um propósito, isso tem que ficar muito alinhado na nossa vida. O que é que nós realmente queremos? Porque quando falamos de seguir um propósito, vícios, essas coisas assim, não tem muito espaço na nossa vida, não dá para conciliar. Nós temos que colocar o pé na reta e seguir. Então, tem tudo a ver isso com as nossas habilidades, né? Emocional, intelectual e tudo mais. Então agora, gente, eu vou ver, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, que eu estou aqui querendo responder. Uma das coisas que as pessoas perguntam muito é a diferença entre dons e talentos. Até já falei um pouco sobre isso. Mas qual é a diferença que a gente faz? É porque o dom, ele já nasce pronto. Quando a pessoa tem um dom, ele não precisa fazer nada. O dom é um presente para algumas pessoas, né? Para melhorar muito a humanidade. Então, quem tem um dom, aos 8 anos de idade, compõe uma sinfonia como Mozart. Então, já nasceu sabendo, já teve o dom, não precisou fazer nada. E o talento, tem alguns autores que dizem que o talento é um dom lapidado, né? Eu não gosto desse talento, porque para mim o dom já nasce pronto e depois que eu lapido, continua sendo um dom, né? O talento é diferente do dom, porque o talento eu trago a aptidão, mas eu preciso desenvolver. Se eu trago uma aptidão para a música, mas eu não me empenho em tocar ali, talvez eu não desenvolva esse talento como eu poderia desenvolver. Então, ainda que você tenha um talento e você faça algo, se você desenvolver, você vai fazer melhor. Existem talentos variados para várias fases da vida. Eu diria que existem também propósitos variados para várias fases da vida, mas existem sim talentos variados para várias fases da vida. Por exemplo, eu tenho talentos que eu devo ter talentos que nós não desenvolvemos todos os talentos que temos. Mas imagine que eu tivesse sem fazer nada, eu vou procurar um talento que eu acho que eu tenho. De repente eu tenho um talento para pintura, gosto de pintura, e vou ali, faço uma aula de pintura e vejo que eu tenho aquele talento. Então existem talentos variados que talvez só apareçam numa determinada fase, depois que você amadurece mais, depois que as crianças crescem. Esse talento, eu acredito sinceramente que você já trazia com você a matriz dele, mas ele apareceu naquele determinado momento. Naquele momento você está, digamos, podendo desenvolver esse talento. Então é muito importante a gente procurar em cada fase da nossa vida qual é o talento que nós podemos desenvolver. Mas eu acredito que aquela sementezinha você já trouxe. Digamos que hoje eu me interessasse por pintura e descobrisse que tem um talento e tal, certamente eu já tinha esse talento dentro. Agora, muita coisa nós aprendemos, não temos o talento, mas aprendemos. Pelo esforço e tal, a gente aprende, né? Não temos o talento, mas aprendemos a qualquer momento. Acho que estou encontrando esses talentos. Ok, diz logo aí qual é. Mata a nossa curiosidade, qual é esse talento maravilhoso que você tem e nós queremos saber. Quem mais estiver encontrando talento, gente, diga, eu quero conhecer o seu talento. É uma coisa assim super importante, você conhecer o seu talento. Nós temos habilidade que nós nem imaginamos.
Muitas vezes, por necessidade, os talentos afloram. Com certeza, Célia. Quando eu testar mais velha, vou testar meu talento para a música. Com certeza, dependendo da nossa necessidade, um talento aflora. Muitas vezes a gente vê isso, a gente vê pessoas que se casam e tem um marido que sustenta, provém a casa, e aquela pessoa nunca teve uma profissão. Eu conheço muitos casos assim. E de repente, o marido morre. E aquela pessoa se vê uma grande empresária, ela começa coloca um restaurante, se desenvolve como arquiteta. Já vi muito isso acontecer. Talentos se desenvolverem de acordo com a necessidade da pessoa. Porque às vezes nós nos acomodamos. Gente, a zona de conforto é um negócio assim que coloca a gente ali dentro e a gente fica, né, sem querer muito sair para a luz. Mas quando tem um motivo assim, com certeza. E com certeza aflora. E a Joyce disse que quando ficar mais velha vai testar o talento dela para a música. Ela não testa agora porque ela não quer, mas ela com certeza tem esse talento para a música. Apenas ela não está querendo desenvolver esse talento nesse momento, mas ela tem. Então, assim, será que você sabia que você tem dentro de você todos esses talentos? Qual é a vantagem da gente seguir um talento? A vantagem, meu amigo, é porque você segue uma aptidão natural. É algo que você nasceu para fazer. E isso facilita tudo na minha vida. A Joyce disse que é tempo. Né? Tocar é muito bom. Não chegou o tempo ainda, né, Joyce? Então o talento facilita tudo na nossa vida porque é o fluxo, é como a água de um rio que corre. Aquele rio corre natural. A nossa vida, quando nós estamos no fluxo, também é assim. Como saber que é o momento certo para mudar de profissão? Sabe qual é o momento certo, Lucélia? É quando acordamos e não queremos levantar da cama. Não temos alegria, não temos entusiasmo. Quando nossos olhos não brilham mais naquele serviço que nós estamos fazendo. Esse momento é o momento de mudar. A gente olha que aquilo, nós não sentimos que estamos dando ali o nosso melhor. Porque nós temos a capacidade de estar super feliz com o que estamos fazendo. Que todo dia dá o nosso melhor. Quando não estamos mais naquela energia, aquela profissão pode ter sido maravilhosa, agradecemos por tudo que recebemos, mas de repente não está mais. Nós estamos, é a vida muitas vezes chamando para colocarmos um talento em prática. Quando a vida impõe que a gente dê um rumo, que coloquemos um talento em prática para poder colocar aquela pedrinha lá, aquela peça do xadrez, ela começa a nos dar essa inquietação. Então a gente sente que é hora de pegar a nossa sacola de talentos, abrir esse baú e ver as diversas possibilidades. A doutora Mariana Sanches, uma grande ozonista, né, que trabalha com ozônio, grande trabalho aí nesse tempo de Covid, disse que descobriu o talento dela comigo e hoje está muito feliz com o ozônio. Me lembro demais, nossa quinta potência, show. Mas essa aluna foi longe, minha amiga, saiu hoje grande profissional, maravilhosa, já era uma grande fisioterapeuta, né, doutora, e agregou o ozônio na vida dela, nesse trabalho com a gente. Depois de 25 anos de formada em Direito e crescendo, resolvi fazer Psicologia e estou amando. Olha aí! Isso aí, é um novo talento que se apresenta. Certamente esse talento já tinha, vai amar trabalhar com pessoas, mas é um momento da vida em que está faltando algo, né? Assim, a vida começa a nos cobrar algo a mais. Então é o momento de nós pegarmos, né, essa bagagem e ir à frente, com toda certeza. E isso nós só fazemos com segurança quando nós seguimos um talento, né? Algumas pessoas chamam vocação, né? Eu chamo talento porque a gente desenvolve isso muito bem. Nosso talento, nós podemos ter um talento muito parecido, praticamente igual, mas esse talento dá para diversas coisas. Por isso que cada um tem uma peçazinha aqui onde colocar o seu talento. Vou ter que olhar essas chaves com muito carinho. Com certeza, Ana Cleide,
cada chave dessa é importantíssima. Gente, vocês têm que chegar em casa e fazer esse exercício. Não tenha medo de entrar em contato com isso, principalmente revisitando suas brincadeiras de infância. Lá você tem muito talento. A vantagem de você seguir um talento é porque é a única coisa que pode tornar a nossa vida plena. É viver de acordo com a nossa aptidão natural. Às vezes, quando eu digo, né, que o Rota VIP é uma rota para uma vida inspirada e plena, é uma responsabilidade grande. As pessoas me perguntam, Nazilde, se tu tem uma vida plena? Eu digo, gente, uma vida plena não é uma vida onde você não tem dificuldades, né? Não morremos para tudo ter acabado. Plena é no sentido de você viver acreditando que você está na rota, que você está dando seu melhor, que você está inspirando pessoas, está fazendo pessoas mudar de vida, né? Isso aqui é uma vida plena. Vou utilizar o exercício da chave. Show, Carla! Depois me diz. Coloca no feed. E quando a vida nos chama para uma profissão que nem pensávamos antes, o que fazer? Minha querida Eveline, aí tem duas coisas. Se a vida está chamando para uma profissão e você está precisando de dinheiro, e o único motivo que você encontra ali é o dinheiro, mas você está precisando, vai. Temos que garantir a sobrevivência, temos que trabalhar de alguma forma. O dinheiro é bom, é. Mas, Nazilde, essa profissão não tem nada a ver comigo, eu não gosto disso. Tudo bem, tu vai, faz um pé de meia e depois vai viver o seu talento. E se a vida está lhe chamando para algo que você realmente identifica que você tem talento, aí sim, você se joga e vai para viver esse momento mesmo. Então, depois eu quero saber, Eveline, se a vida está te chamando para algo que você tem talento ou não. Marketing estratégico, eu tenho uma vida plena, graças a Deus, preciso descobrir meus talentos. Então, meus amigos, a nossa live de hoje. Todas as segundas-feiras vamos estar fazendo uma live, já estamos com quase 1 hora de live, não estou nem acreditando nesse relógio, mas preciso olhar aqui, porque é verdade. Então, se você descobrir seu talento, comenta comigo, comenta no feed, comenta no direct, manda algo, eu preciso saber se a minha mensagem está chegando ao seu coração. Isso para mim é muito importante, preciso saber disso. Então, consulta minhas páginas matutinas na sexta-feira, acompanha meu feed, me manda coração, me manda abraço, eu quero chegar no teu coração. Me diz o que é que tu está precisando, o que é que tu quer que eu fale, acompanha a nossa live de segunda-feira. Vamos continuar na questão do talento, mas vamos trazer uma pessoa prática. Eu encontrei meu talento assim, eu estou colocando assim, então isso é muito legal. Então, gratidão a todos, fiquem com Deus, até segunda-feira, às 8 horas, e tudo de bom para vocês, ok? Comentem no último post, exatamente. Olha, vou investir na música. Legal, companheira da Joyce, obrigada por tanto conteúdo maravilhoso. Gente, luz, paz e amor, amo vocês e até a próxima, tá? Tudo de bom.